Ora boas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de aconselhamento filosófico, de consultoria filosófica, da ciência filosófica e individuologia. Aproveito para dar a sugestão para subscreverem o canal, para acompanharem o meu trabalho. Ponham lá, cliquem lá em cima no sininho para receberem um sinal sempre que eu partilhar um vídeo, que eu publicar um vídeo. E o tema que eu escolhi para hoje é a individuologia, filosofia da consciência e hermenêutica, ou hermenêutica e filosofia da consciência. Isto é um trabalho que se vocês tiverem interesse, eu dou formação em individuologia, divulgado pela APAEF. E há um livro que eu vou publicar agora. Se vocês virem este vídeo, por exemplo, daqui a 2 meses, muito provavelmente este livro já estará publicado. O livro com o título Individuologia terá uma primeira parte que será um ensaio sobre o filósofo maluco, entre aspas, e uma segunda parte que será um ensaio de consultoria filosófica, em que eu falo acerca destas questões hermenêuticas que eu falo. Porque eu acho que, em termos de filosofia de prática, e neste caso, periodicamente, filosofia da consciência, porque não se pode falar em filosofia prática, no meu entender, se não se falar em filosofia da consciência, eu acho que o desenvolvimento filosófico da hermenêutica, no meu entender, ciência da interpretação para a compreensão e da lógica, são muito importantes para se ter em conta. Portanto, a lógica que muitas vezes foi enquadrada apenas num, num terreno relativamente teorético, aplicado depois nas ciências experimentais, mas num terreno essencialmente teorético, eu acho que ela é muito importante, ou determinados princípios filosóficos que eu desenvolvi, que é o da diversidade elementar, da concorrência correlativa e extensão pela totalidade, os princípios fundamentais da lógica, que também aparecerá na obra A Individuologia. Eu acho que são muito importantes, são fundamentais para se ter em conta até em termos de filosofia aplicada. Mas não se pode falar em filosofia aplicada sem se falar em filosofia da consciência. E esta relação que eu faço da hermenêutica, estes princípios da hermenêutica fundamentais, são muito importantes para a nossa consciência, para ter em conta, porque todos nós somos sujeitos a hermeneutas, nós somos sujeitos a hermenêuticos, estamos sempre a interpretar tudo e mais alguma coisa, estamos sempre a interpretar sinais, interpretar textos, interpretar realidades. Portanto, tanto a lógica como a nossa relação com a lógica como a hermenêutica são disciplinas filosóficas que nós usamos no dia a dia. Vejam só a importância da filosofia para a nossa vida no sentido geral e basicamente para a ciência também. Então, princípios fundamentais da hermenêutica. Basicamente há três grandes formas de nós nos relacionarmos hermeneuticamente com a realidade, com um texto que nos aparece, com uma proposta de verdade que nos possa aparecer, com uma ideia, com uma teoria, ideologia novas que nos possam aparecer. Princípio compreensivo. É o princípio em que eu procuro compreender, seja o que for, procuro compreender uma realidade que me aparece. Uma nova proposta ideológica, uma nova proposta de verdade, por exemplo. É o único, no fundo, saudável para a nossa consciência. Claro que é muito abrangente e há outras coisas. Depois temos o princípio da fuga. O que é que quer dizer com isto? É o princípio em que nós estamos, por exemplo, de tal maneira apegados e bloqueados intelectualmente que basta aparecer alguma coisa que possa desconstruir as nossas crenças ou denunciar uma falibilidade das nossas crenças, uma pessoa quer logo fugir. Uma pessoa não quer saber desse assunto. Há assuntos, vocês já repararam que há assuntos que parece que provocam medo às pessoas. Então as pessoas realizam um princípio de fuga. As pessoas fogem. Hermeneuticamente pode ser muito mau, principalmente quando uma pessoa quer criar concepções acerca de uma realidade que quer fugir. Depois, há um outro princípio que também não é aconselhável, já vão perceber porquê, que é o princípio denigrativo. É aquele princípio da falácia da interpretação denigrativa a priori, ou a priorística, em que uma pessoa, mesmo que de forma inconsciente, uma pessoa deturpa determinados argumentos de uma nova proposta de verdade, por exemplo, para os tornar mais facilmente refutáveis. Realizando aquilo que se poderá falar de uma falácia de espantalho, a partir de um egocentrismo ideológico. A pessoa já eleva as suas perspectivas, as suas crenças à condição de superioridade. Portanto, tudo aquilo que é diferente acaba por ser inferior. E uma pessoa tem de denegrir para continuar a pensar da mesma maneira. Porque isto acontece com bloqueios, quando existem bloqueios intelectuais, apegos intelectuais, e acontece mesmo diante de pessoas profundamente inteligentes. Portanto, estão a ver a importância da hermenêutica ou de conhecimentos de hermenêutica para percebermos como é que funciona a nossa relação com a realidade. Isto é uma questão também de psicologia hermenêutica, mas uma psicologia dentro deste enquadramento. Porque eu reparo que existe muita precipitação hermenêutica. Nós precipitamos-nos muito a tirar conclusões acerca de coisas que nós não dedicamos muitas vezes tempo para tentar compreender. Quando nós não realizamos profundamente o princípio compreensivo com um dever hermenêutico, o que é isto do dever hermenêutico? Um conceito que eu desenvolvi, que aparece na obra A Individuologia. É o dever que eu tenho
de procurar interpretar e compreender, procurar conhecer, principalmente aquilo sobre o qual eu quero falar. O que acontece com muita frequência quando uma pessoa tem um determinado egocentrismo ideológico, uma pessoa tem as suas crenças relativamente àquilo que é verdade, aquilo que não é verdade, aquilo que é certo, aquilo que é errado, e uma pessoa deturpa, denigre, ofende, ridiculariza perspectivas contrárias, mas nem sequer se dá o trabalho para tentar compreender. Há pessoas que são muito contra determinada coisa, mas nem sequer sabem o que é isso, dessa coisa que uma pessoa é contra. Uma pessoa é contra por uma questão de preconceito, por uma questão de bloqueio intelectual, de apego intelectual. Então uma pessoa tem o dever hermenêutico de procurar compreender, de exercer o princípio compreensivo, procurar compreender verdadeiramente, principalmente, mas não só, tudo aquilo sobre o qual uma pessoa quer realizar, ou quer falar, logo ao fonocentrismo, quer escrever, ou quer tirar conclusões. Porque existe esta questão da denigração hermenêutica, ou do princípio da fuga, mas neste caso o princípio da fuga nem vale a pena que a pessoa foge. Mas quando uma pessoa procura mais ou menos compreender, mas com uma falácia de espantalho, sempre a tentar deturpar os argumentos para tornar mais facilmente refutável, isto tem a ver com o princípio denigrativo, com a falácia de espantalho, a partir de um egocentrismo ideológico. Porque nós, principalmente quando nós estamos infelizes, e este é o discurso da filosofia da consciência, também em termos de filosofia aplicada à felicidade. Quando nós estamos infelizes, a primeira coisa que nós temos de fazer é admitir a nós mesmos que o estado em que se encontra a nossa consciência está a ser insuficiente para a felicidade. Então uma pessoa precisa desenvolver crenças, precisa de novas experiências, precisa de novos conhecimentos, precisa de lidar com a diferença, dignificar ontologicamente a diferença e a própria mudança. Muitas vezes a pessoa já está a sofrer por causa do estado em que se encontra a sua consciência, mas já se sente dona da razão. A pessoa não tem de aprender nada de novo. Tudo aquilo que é diferente é errado, porque a pessoa já cristalizou as suas crenças. Há um dogmatismo profundo. Há um apego, há um bloqueios emocionais. Portanto, é preciso dignificar ontologicamente a diferença e a mudança. E a pessoa, principalmente quando está infeliz, precisa de perceber que precisa de novas crenças, precisa de novas ideias, de novas teorias, precisa de lidar com diferentes livros, por exemplo, ler outras coisas. Precisa de receber outros conhecimentos. Precisa desenvolver a sua autoconsciência, por exemplo, transformar a sua consciência. Mas uma pessoa nunca conseguirá fazer isso verdadeiramente se a pessoa viver de forma inconsciente com princípios negativos ou princípios de fuga. A pessoa foge de tudo aquilo que é diferente às suas perspectivas atuais. A pessoa foge de tudo aquilo que contraria ou tudo aquilo que contradiz, tudo aquilo que denuncia incongruências das próprias crenças. Porque as pessoas têm bloqueios intelectuais, têm apegos intelectuais. Portanto, a abertura consciencial é fundamental. E estes conhecimentos de lógica e de hermenêutica, em termos de filosofia da consciência e em termos de filosofia aplicada, são fundamentais para se ter em conta. Porque, principalmente, aquela pessoa que está feliz precisa de estar aberta para novas ideias, para novas teorias, para novas ideologias, para novas propostas de verdade. E precisa transitar de um estado de princípio denigrativo, que é a vontade compulsiva e inconsciente de denegrir e de deturpar e de ridicularizar todas as propostas diferentes de verdade que possam aparecer, precisa transformar isso num princípio compreensivo e procurar realizar o dever hermenêutico, o dever de procurar compreender essas novas ideias. Porque aquele que está infeliz, relativamente àquele que está infeliz, as ideias diferentes, as teorias diferentes, as ideologias diferentes, as propostas da verdade diferentes, são a condição de possibilidade para sair deste estado. Porque a pessoa precisa de admitir, quando está infeliz, que a mesmice, que o estado de consciência em que se encontra não está a ser suficiente para resolver o problema da felicidade, de uma maneira ou de outra. Ou da falta de felicidade. Portanto, conseguem compreender de que forma é que a hermenêutica e a lógica são importantes para, em termos de filosofia da consciência e em termos de filosofia aplicada. Porque depois a pessoa precipita-se a considerar que não tem lógica ou que não tem sentido, há um objeto de estudo que não estudou, que não investigou, que não sabe o mínimo de conhecimentos acerca dele. Não tem o mínimo de informações acerca dele. Só porque aparentemente alguma coisa vai contra as suas crenças, a pessoa já ridiculariza, já deturpa, já foge, realiza falácias de espantalho. Quando eu falo nos princípios fundamentais da lógica, que existe um princípio que é o princípio da sustentação pela totalidade. Eu só posso perceber se algo faz sentido ou não faz sentido se eu compreender a totalidade desse assunto, de tudo o que envolve esse assunto. Claro que pode ser um bocado utópico, mas isso obriga uma pessoa a ter um bocado de humildade,
antes de criar o rótulo, ou colocar o rótulo, que tem sentido ou não tem sentido. Seja qual for a proposta de verdade que nos apareça. A ideia, a teoria, a ideologia, a experiência, o fenómeno que aconteceu, tudo o que tem a ver com espiritualidade ou extraterrestre, todos aqueles assuntos que mexem profundamente com a consciência das pessoas, uma pessoa tem que ter esta relação da lógica em que, para considerar profundamente que tem sentido ou não tem sentido alguma realidade, uma pessoa precisa de, na sua consciência, adquirir os conhecimentos que sejam relativos à sustentação pela totalidade. E se uma pessoa admite, prioristicamente, não, eu não sei tudo acerca de determinado assunto, então eu também não posso dizer com certeza que faz sentido ou não faz sentido, que é absurdo ou não é absurdo, que tem lógica ou não tem lógica. Obriga uma pessoa a ser mais humilde, a estar mais aberta, a abertura consciencial, para todas as coisas que apareçam à sua frente, para todos os assuntos, para todas as ideias, para todas as teorias, para todas as ideologias, para todas as propostas de verdade. E isto é uma questão de filosofia da consciência e de filosofia aplicada, que envolve uma relação hermenêutica e lógica com a realidade. Porque nós somos sujeitos, de uma maneira ou de outra, lógico, sujeitos a hermeneutas. Mas para isso também somos sujeitos psicológicos, temos uma psique. E para isso nós precisamos perceber de que forma é que funciona o nosso ego e de que forma é que o nosso egocentrismo ideológico, por exemplo, condiciona a nossa relação empírica e hermenêutica com a realidade. A nossa relação lógica com a realidade. Porque muitas vezes a pessoa está mais preocupada em fugir de determinados assuntos do que em colocar-se em causa. Do que em procurar conhecer, do que em desenvolver aquela curiosidade, liberdade e independência intelectuais. Eu vejo pessoas profundamente inteligentes todas bloqueadas e apegadas intelectualmente. As pessoas não conseguem lidar com assuntos diferentes. Há um conservadorismo intelectual profundo, não deixa uma pessoa lidar com coisas novas e diferentes. E não interessa se uma pessoa é muito inteligente ou não. Porque quando existe bloqueio e apego intelectuais, quando existe um conservadorismo intelectual decadente profundo, não há nada que se possa fazer, a não ser que a pessoa queira mudar. A não ser que uma pessoa reconheça que precisa alterar a sua relação hermenêutica com a realidade, em termos de filosofia da consciência, em termos de filosofia aplicada. Se quiserem conhecer mais isto, podem fazer uma formação em individuologia que eu dou. Podem comprar a obra Individuologia, que tem como primeira parte um ensaio sobre o filósofo maluco e uma segunda parte que faz uma desconstrução do filósofo e dos filósofos que trazem boas novas e que são muitas vezes julgados precipitadamente, e o ensaio sobre a consultoria filosófica da individuologia, em que eu falo acerca dessas questões da hermenêutica, da lógica, questões em termos de filosofia da consciência e filosofia aplicada ou filosofia prática, ou filosofia terapêutica. Portanto, se gostarem deste vídeo, dos meus vídeos no sentido geral, subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, é importante fazer crescer o canal, e cumprimentos filosóficos.